Mano Menezes, boa tarde, alegria imensa te receber aqui no estúdio, no Mundo Colorado, para todo esse mundo de audiência dos corações colorados espalhados pelo planeta Bola. Boa tarde, prazer estar aqui, sempre bom falar de futebol e falar diretamente com o torcedor colorado, melhor ainda. Começar por esse detalhe, eu sei que o torcedor colorado quer saber do sorteio da Libertadores, mas vamos fazer um mistério, vamos falar de amenidades um pouquinho. É muito legal essa iniciativa da federação em levar profissionais para falar sobre assuntos mais profundos do futebol, porque às vezes no dia a dia as conversas ficam muito na superfície. Verdade. Para ser educado. Verdade. É um projeto interessante. Eu recebi o convite do professor Ademir Canovi, de quem sou muito amigo, desde a época que trabalhamos junto na base do Internacional. E sempre que tenho oportunidade de fazê-lo, faço com a intenção de compartilhar o conhecimento que ao longo dessa caminhada adquirimos, compartilhar com os mais novos, porque aprendemos com os mais velhos e aprendemos muito na caminhada. Então, realmente é algo importante. Falamos da transição dos jogadores de base, falamos um pouco, quando abrimos para perguntas, falamos de assuntos mais abertos, mas sempre eu acho que a gente deve aprender com quem é do ramo, e se tem nessas oportunidades, algo que numa entrevista hoje quase não se tem mais, que é falar mais profundamente sobre um tema, você poder contrapor ideias, ouvir dos outros o que eles pensam, porque todos ali também trabalhavam e trabalham com categoria de base. Acho que é importante a gente trocar essa informação, atualizar às vezes até o que a gente pensa sobre algumas coisas, porque muita coisa mudou da época que trabalhamos na base. Já acompanhamos isso no dia a dia do próprio clube, quando temos um diretor de transição, que é o Julinho Camargo, que nos aproxima muito da categoria de base. Então foi muito legal. Pedro Pacheco conosco, também o Neidmar da Rocha, nessa transmissão do Mundo Colorado, ao vivo para você, torcedor, sócio e sócia do Internacional. Mano Menezes, então vamos direto ao ponto. O River Plate é um grande adversário, é um grande jogo, segundo jogo no Beira-Rio, é um momento que todo profissional, que todo clube quer estar, nos momentos grandes do futebol. E esse é o lugar do Internacional, enfrentar clubes da sua envergadura, da sua hierarquia, os grandes clubes da América do Sul, porque agora só tem time bom, time grande nesse funil da Libertadores. Penso de forma semelhante, porque quando se classifica para se jogar uma Libertadores, você já está num grupo seleto da América do Sul. E depois que se passa da fase de grupos, esse grupo fica mais seleto ainda. E agora não tem escolha, não tem para ninguém. Eu acho que a gente tinha que esperar o sorteio, ver quem nos cabia. Cobre o River e vamos fazer uma oitava de final com a grandeza que tem os dois clubes, multicampeão da América. E hoje, Mano Menezes não vai ver a novela, já. Não sei se tu estás acompanhando a novela das 8h30, já vai assistir, já deve estar assistindo, né? Tem todo o material, toda a equipe de trabalho, mas hoje tem no Campeonato Argentino o River Plate contra o Colón. O River quer liquidar logo o Campeonato Argentino para focar só no Inter. Eles têm um calendário diferente do nosso, né? E está aí se aproximando o término desse momento. Eu já tenho assistido vários jogos do River, porque gosto de ver o River jogar, gosto de grandes jogos, e existe um canal brasileiro que passa o campeonato argentino, então vamos acompanhar agora com outros olhos, certamente, pensando mais em detalhes, juntamente com a nossa equipe de análise, para esmiuçar esse grande adversário que teremos pela frente. Para nossa felicidade, quem gosta do futebol sul-americano, o futebol argentino está muito televisado para o Brasil já há 2, 3 anos, mas especialmente nos últimos 2 anos. Pedro Pacheco, Mano Menezes conosco, Pedro Pacheco. Professor, prazer falar contigo. Obrigado. E falando exatamente nessa questão, fala-se que acompanha o River, né? Acho que a grande novidade, quando se fala no River Plate em 2023, é que depois de 8 anos não é mais Marcelo Gajardo e sim Martim Demichelis. Até a primeira experiência profissional do Demichelis, antes estava na base do Bayern, foi uma novidade que no Campeonato Argentino avançou na Libertadores também, teve um bom desempenho no Campeonato Argentino, conseguindo já encaminhar um título que com o Gajardo só veio uma vez. Tem jogadores daquela espinha do Gajardo que seguem,
Enzo Pérez, a gente vai falar do Armani, do Casco. Tem também alguns nomes que estão jogando melhor, parece, no Demichelis, tiveram um melhor encaixe, como o Barco, que é um jogador sempre comentado pela trajetória do Independente, o Aliendo, que chegou na temporada passada, o volante, o Beltrán, que assumiu a titularidade. Então, é um time que parece que soube manter alguns nomes daquela espinha multicampeã e encaixar com nomes novos que estão conseguindo ter um desempenho interessante. Como é que tu analisa exatamente esse momento do River, que depois de 8 anos tem uma nova comissão técnica e alguns novos jogadores assumindo o protagonismo diante da torcida? Bom, o River é daqueles clubes que tem uma ideia de futebol mais enraizada já há bastante tempo. E é bem provável que na busca do novo técnico se levou muito isso em consideração. A característica do grupo que aí estava, os remanescentes que iam ficar, para seguir uma ideia, mesmo sendo com outro profissional, dando a sua marca, e sempre assim quando um treinador assume. Realmente, Barco voltou a render mais próximo daquele Barco do Independente. Isso tem muito a ver também de estar numa liga com um nível mais baixo, depois você voltar, então demora um tempo para se retomar. Isso acontece com todo mundo, aconteceu com ele também, né? Levar o Borja, né? Com uma ideia talvez de Borja ser o titular, mas Beltrán surpreendeu aí, e mesmo não sendo um centroavante, tem conseguido dar à equipe um equilíbrio maior, uma variação maior de construção de jogada ofensiva. Temos De La Cruz, que não citasse, mas é um dos remanescentes que... Aliás, são vários remanescentes, né? E essa é outra característica do River, de ter um plantel mais longevo. Tem um plano bem claro com esses jogadores, né? Ninguém sai do River à revelia, né? Vocês já notaram, né? Existe uma coisa bem encaminhada, um projeto bem conduzido, uma filosofia de futebol, que mesmo quando os jogadores saem, o River tem ganhos financeiros com esses jogadores que saem, e eles se sentem comprometidos com o clube também para dar esse retorno. E foi visível agora nessa atitude do De La Cruz, porque o De La Cruz esteve muito próximo de ir ao Flamengo, e o River exigiu o cumprimento do que estava escrito absolutamente, e o jogador entendeu que isso era o correto mesmo, e ficou, né? Mentalidade profissional. Acho isso bonito, acho coisas que a gente precisa prestar atenção Bonito para isso. fazer no futebol brasileiro também, né? Criar a identidade com os jogadores, clube, torcida, porque o futebol precisa dessa identidade. O torcedor precisa ver ali, vestindo a camisa do clube dele, alguém que ele se identifica e alguém que ele sente que se compromete pelo seu sentimento, que é a coisa mais sagrada que existe no futebol. Isso, tu me permite, mano? Acho que o Nátio Fernandes ter retornado esse ano mostra não isso falando também. do Nátio. Quando ele sai pro Atlético, é uma saída bem trabalhada, bem conduzida, que não machuca em nada a imagem de ídolo, e agora ele retorna para ser protagonista de novo. A tal ponto de poder retornar, né? E o torcedor clima, aceitar isso bem, né? E o próprio retorno de Nacho e a maneira como se encaixa no River mostra a diferença que temos nós na maneira de jogar para eles, né? O Nacho teve dificuldades de jogar num time como o Atlético, porque o futebol brasileiro tem umas características próprias, mas volta lá e se encaixa de novo e rende bem como tem rendido nos últimos jogos. Em nenhum momento ele conseguiu ser no Brasil o Nátio do River. É incrível isso. Eles têm duas coisas diferentes da gente, né? A maneira da preparação física, propriamente dita, porque eles têm 20 jogos a menos por temporada. E isso permite um outro tipo de condicionamento. E eles sofrem bastante quando vêm para o Brasil para jogar 70 e poucos jogos por ano. Quarta e domingo. Quarta e domingo, que ninguém aguenta. A gente fala muito isso, e às vezes as pessoas pensam que é desculpa e não é, né? O jogador não consegue mesmo entregar aquilo que ele tem de melhor. Eu, quando estive no Cruzeiro, fui enfrentar o Boca numas quartas de final. E o treinador do Boca era o Guilherme Schelotto. E fomos fazer um cálculo porque nós dois tínhamos chegado juntos, ele no Boca e eu no Cruzeiro. E ele, em 2 anos e meio, tinha 60 jogos a menos do que eu jogava. Nossa, isso E aí fui fazer uma conta rápida, quantos treinamentos ele pôde fazer, considerando 3 treinos por jogo. 180 treinamentos a mais.
Imagina a qualidade do que você pode oferecer melhor em termos de futebol jogado, se em 2 anos e meio você tiver 180 sessões de treinamentos a mais. Mas essa é uma estatística interessante para ser debatida, observada, pensada, refletida por muitos ainda. 60 jogos a mais em 2 anos e meio. Muita coisa. Impressionante, é muita coisa. E um país menor também para as viagens, né? Quando muito centrado em Buenos Aires, óbvio que tem alguns times mais de fora jogando. A maioria da volta. O deslocamento, mas a maioria é em Buenos Aires e na grande Buenos Aires. Metrópole. Mano Menezes, o Internacional está a 10 jogos, né? Sem perder, são 7 vitórias, 3 empates. E... Amém. E aí entra aquela questão, né? E tu falaste sobre isso, creio que na última ou na penúltima entrevista coletiva. Que às vezes, quando o rendimento é bom, se cobra o resultado. Quando o resultado é bom, se cobra o rendimento. Independente disso, de resultado e rendimento, para mim particularmente, Hernani Campelo, pessoa física, Colorado, o mais importante é o resultado. Claro. Para mim é o resultado. Para todo mundo é o mais importante o resultado. Isso só não é tratado dessa forma quando a gente quer tirar a virtude do resultado. Quando você quer falar de outras coisas, quando você quer tirar do contexto. Aí começa a levar só para o rendimento. Né? Não existe rendimento sem resultado que sirva para o torcedor. E se tu entrevistar o torcedor, ele vai te dizer isso. Não, eu gosto que a equipe jogue bem, o treinador também gosta que a equipe jogue bem. Nós trabalhamos para a equipe jogue bem. Mas enquanto ela não joga tão bem, ganhar é fundamental para que a gente consiga pensar em começar a evoluir e jogar bem. Nessa questão, né, do resultado, é o melhor momento do Inter neste ano. O Inter chega bem, né, nessa fase do ano de novo, se recuperou, chega bem, está amadurecido na temporada, é o melhor momento. E o Internacional vai agregando jogadores. Sobre isso, os primeiros minutos do Charles Arangues, a mim chamaram muito a atenção e até surpreenderam positivamente pela qualidade, pela desenvoltura. Bateu falta, bateu bem, teve a chance de fazer um gol, mostrou movimentação, se soltou no gramado. A tua observação sobre esses primeiros minutos e este Charles Arangues de hoje? Eu não quero saber do Charles Arangues de 2014, porque às vezes as pessoas ficam pensando que o jogador é uma máquina e hoje ele é o mesmo de 9 anos. E que o tempo não passa. Não sabemos que o tempo passa. O tempo não para, como diz a música. É verdade. Né? Não, Arangues é um jogador com essa idade a mais, né? Você perde algumas coisas e você ganha outras coisas. O que se ganha com o tempo passando, você ganha mais experiência, você ganha mais conhecimento. Ele teve na Europa e sempre jogou como titular com todos os treinadores no seu clube. Isso é de uma valia extraordinária, certamente, em termos de conhecimento tático, em termos de desenvolvimento do jogador como um todo. Então volta esse jogador com essa experiência. É bem provável que com um pouco menos de força física, porque não tem como, né? Mas a gente tem que saber fazer os encaixes para tirar o melhor de cada jogador que a gente tem no elenco. Como qualidade técnica, ele é muito diferenciado, muito acima da média, e vai dar à equipe essa contribuição. E agora vamos trabalhar para continuar evoluindo um pouquinho mais, que os primeiros momentos a gente já esperava uma certa dificuldade para a questão, primeiro clínica, que era uma parada longa, depois o condicionamento sem ter percalços, porque não adianta nada também, se você não tiver continuidade não vai. Então é isso que queremos nesse momento, aos poucos, ir dando esse condicionamento de um modo geral, né? Não é só físico. Quando a gente fala em condicionamento, o atleta não é separado em partes, né? E o atleta total, para nós, é muito interessante. Eu acho que é um grande acréscimo que a gente pode ter para essa segunda parte do ano. E além disso, da experiência, da qualidade, tem a questão das mais de uma função que ele pode fazer no time, né? E emendo uma outra questão, já que tu falasse em volta. Impressionante a volta do Maurício, a forma como o Maurício voltou, que é a juventude, né? Essa é a diferença, né? Os jovens se recuperam melhor, mais rápido. E a questão do Maurício também foi uma questão muito particular, né? Ele não precisou parar de trabalhar nunca, porque só
a primeira semana por causa de algum impacto na corrida, no seu ombro, mas o resto, na parte que se seguiu, ele sempre pôde fazer todo o trabalho de condicionamento. Então Isso também explica. E isso ajuda muito, claro. Então, o que a gente fez nos últimos momentos da preparação dele é ele perder um pouco do receio de cair, aquelas coisas todas, porque a lesão sempre é uma lesão que traz esse cuidado que a gente tem que ter. O atleta fica um pouquinho receoso, foi perdendo muito rápido isso e voltou muito bem no jogo mais importante que a gente precisava e precisou dele, e ele deu retorno. Pedro Pacheco? Acho que, voltando a falar da questão do chaveamento, mas pegando esse gancho dos retornos, né? Um jogo de gigantes, como Inter e River, é um jogo que detalhe é fundamental e é ainda mais decisivo. O Inter tem esses reforços caseiros, teve, óbvio, a contratação do Ener ainda, que já foi anunciada, mas nomes que já estavam aqui, que estão recuperando condição física, o Charles, o Maurício, o Gabriel já foi inclusive relacionado para jogo, vai fazendo também o seu passo a passo. Então, pensando que a gente ainda tem quase um mês para as oitavas de final e que o Inter não foca só na Libertadores, tem também o Brasileirão com jogos a cada final de semana nesse meio tempo, mas num cenário de mata-mata no futuro, de um jogo que vai ser definido em detalhes, saber que a gente conhece o nosso adversário no momento de estabilidade em campo, de resultados positivos, é algo que alimenta a confiança, né? O lado psicológico, eu imagino, é o que, quando se vê o adversário tem pela frente, olha para dentro e pensa, também temos totais condições de ir para esse confronto, não só pela história, mas pelo que o presente mostra da nossa evolução e das incorporações que têm sido feitas. A gente sempre fala muito do conhecimento do adversário, da capacidade do adversário quando a gente vai para um enfrentamento. Eu acho mais importante o conhecimento que a gente tem sobre a gente. Entender a capacidade que temos, o estágio que estamos, o que podemos entregar. E essa fase que a equipe começa a apresentar números melhores, certamente vai influenciar muito no nosso estado, no nosso estágio, quando nós enfrentarmos as oitavas de final. E aproveitar também bem esses 30 dias que faltam até lá. Temos grandes jogos para serem jogados, que certamente vão nos deixar melhor preparados para tudo isso. Mas só nos finais de semana. Isso também é um handicap positivo para essa preparação. Muito importante, porque aí podemos recuperar e trabalhar, né? Esse é o ideal para todas as equipes. Fala em recuperar nesse teu período de Inter, 1 ano e... Me ajuda a memória. Em abril, então já temos aí 1 ano e 3 meses. A memória recente. 1 ano e 3 meses já. 15 meses. Na Páscoa do ano anterior. Nesses 15 meses, eu não vou citar nomes, mas tu recuperasse vários jogadores que não estavam em boa fase e contigo passaram a estar em boa fase. Vou citar agora 2 exemplos aqui, atuais do momento, que um não tem nada a ver com o outro. Um era uma questão de recuperação, de vinda de um país onde o futebol era totalmente diferente daqui, que é o Luiz Adriano, que está numa crescente absoluta. E a outra é a recuperação do alemão, 2 jogadores que vão ajudar muito na sequência. Sempre, ao longo da minha carreira, sempre trabalhei dessa maneira, né? Primeiro, dar uma estrutura para as equipes as quais eu dirigia, e a partir dessa estrutura ter o crescimento individual dos jogadores. Aqui, com uma equipe bem estruturada, bem organizada, a tendência é que os jogadores cresçam. E ano passado tivemos uma demonstração clara disso, né? Quase que todos os jogadores, com raríssimas exceções, cresceram bastante durante o Campeonato Brasileiro. É o que começa a acontecer agora novamente. Eu vejo a oscilação do alemão como absolutamente normal e natural para um jogador que veio de uma outra realidade e que daqui a pouco era o titular da camisa 9 do Internacional, né? Então, esse ano, até por característica própria, eu penso que agora ele se aproxima em termos de condicionamento do que precisa para um jogador forte, mais pesado. Precisa ter muita força para mover um jogador assim, tem que ter explosão, e ele volta a ter essa explosão. E ele mostrou isso Um pouquinho de força demais, esqueceu de bater cruzado, porque aumentaria bastante a chance da gente fazer o nosso gol. E ele volta a ser esse jogador, tem feito isso todos os dias no treinamento, não é uma coisa que aconteceu de forma aleatória no jogo contra o América ou contra o Cruzeiro. E isso nos dá uma confiança de novo no atleta que pra gente vai ser importante. O Luiz Adriano veio certamente de uma condição muito abaixo, porque
o campeonato é assim, a liga é assim, já não é menino também, isso é importante ressaltar. E eu achei até engraçado que quando eu disse que ia acontecer com ele a mesma coisa que tinha acontecido com o Alan Patrick, o pessoal começou meio que me gozar aí nas redes sociais, dizendo que eu estava comparando não estava comparando os dois jogadores, que já tem bastante experiência para saber quem é quem. Mas a realidade dele certamente aponta por ser um jogador que jogou nas ligas grandes e jogou bem e sempre foi artilheiro, a voltar a ser esse jogador importante como ele também está sendo. Pegar um pouco do lado torcedor aqui, criando aquela corrente de otimismo. Um dos grandes momentos do Luiz Adriano recente pro Palmeiras foi uma semifinal de Libertadores contra o River, que foi no estádio do Independente, no estádio de Libertadores da América, o Monumental estava na sua reforma, ele faz um partidaço no jogo de ida da semifinal. E agora está diante do mesmo River, então só para citar um exemplo de também começar a lembrar de boas efemérides pro nosso lado. O Pedro Pacheco já está querendo escalar o Luiz Adriano. Não. Só pensando em efemérides. Dos grandes jogadores sempre é possível esperar grandes coisas, né? E principalmente dos grandes jogadores que trabalham profissionalmente no nível que o Luiz Adriano trabalha todo dia. Então, a gente acredita muito nele como acredita nos outros. Sem querer escalar, eu até imagino a tua resposta, mas eu vou perguntar. Podem jogar juntos Ener Valencia e Luiz Adriano? Podem. Um time pode ser armado de várias maneiras. Eu falo sempre isso, mas o mais importante é saber como o time vai se comportar com os dois. Nós temos também por trás desses dois um jogador que tem sido o melhor jogador da equipe nesses tempos, que é Alan Patrick. Então já são 3, né? E só tem 11 vagas nesse negócio. E aí tem que ter os dois que voltam, né? Pois é. Então, o Maurício faz muito bem, que o Wanderson fez os últimos jogos muito bem. E que Pedro Henrique tem feito também. Sim, então, sim. assim, a gente não pode esquecer que o time tem funções. E as funções precisam ser cumpridas. Futebol sanfona, né? Para que ele funcione bem. E o futebol tem que ser sanfona hoje em dia, mais ainda hoje em dia. Mais do que nunca. É o que o Mano disse, né, de uma estrutura de equipe organizada é o que faz a individualidade se destacar. No Fenerbahçe, o Jorge Jesus armou na reta final com 2 atacantes, mas também armou o time com 3 defensores atrás, que já muda bastante a estrutura da equipe, já era com 2 alas, né? Então, assim, são coisas que você precisa ver. Quando ele armou com 4, armou da maneira como ele armou o Flamengo, armou com 4-1-3-2, né? Então são coisas que você precisa levar em consideração, trabalhar para que funcione bem, aproveitar o mês para ir entrosando maneiras diferentes da equipe se comportar para uma ou para outra situação. Às vezes vai poder jogar os dois juntos, às vezes vai poder jogar só um. O futebol é assim. Até porque a gente bate muito nessa tecla aqui na Rádio Colorado já há bastante tempo. Hoje no futebol não existem 11 titulares. Eu sei que muitas vezes nas coletivas, essas tradicionais, continua sendo perguntado dos 11, mas as pintas não se deram conta ainda. Alô, gurizada, não se deram conta ainda. Futebol hoje tem 16, 17 titulares. Então, cara, vão jogar junto, não vão jogar todas as partidas. É raro, o Alan Patrick está jogando todas as partidas, ficou numa fora, mas isso é absolutamente raro. Então, é isso. E precisa ficar claro que uma equipe, para ter chance de ser campeã, de conquistar títulos, ela precisa ter mais jogadores, ela precisa ter elenco. E para você ter um elenco de qualidade, eles precisam jogar. Senão o jogador não vem aqui para não jogar. Um grande jogador quer vir aqui, quer se sentir útil, ele quer se comprometer, mas ele quer ser utilizado. Porque se ele não jogar, ele não vai render no jogo que ele entrar, porque ele vai estar desembocado. E para isso acontecer, tem que haver a variação da formação que inicia, que termina e que é assim que funciona. Vitória contra o América Mineiro pode ser um exemplo, né? Jean Dias alemão decidindo uma vitória de virada para o Inter. Ao que o Inter vencendo de virada fora de casa no Brasileirão há anos não acontecia. Desde 2014 em Florianópolis, no Scarpelli contra o Figueirense. E dois jogadores e não venceu o América lá também desde 2001, se eu não estiver enganado. É um período longo. Né? Eu não lembro. Tem aqueles adversários que são meio toca, né? Que você demora. Não brasileiro.
no Brasileirão 2001, confirma o Gabriel aqui. Então você vai vendo que são coisas que não acontecem, não é porque... E 2 vitórias seguidas fora de casa no Brasileiro também. Se uma é 2014, imagina 2. Então a gente sabe que está retomando, sabe que as coisas vão entrar nos eixos, tem certeza absoluta, sempre acreditou no trabalho. Precisava fazer algumas correções, fizemos. E essa continuidade com a qualidade que o elenco tem, com a maneira como trabalha, comprometido da maneira como a gente quer, vai apresentar resultados positivos na segunda parte do ano, sim. Muito obrigado, Mano Menezes, uma alegria muito grande, importante a gente ter essas conversas com o torcedor colorado, ao vivo, no Mundo Colorado, importante poder detalhar algumas situações que às vezes fogem das falas do dia a dia, e sempre à disposição, sempre a fim de retomar essas conversas para a gente estreitar a comunicação com o mais importante de tudo, que é quem está nos olhando aí de agora. Claro. E ressaltar aqui para finalizar que o sorteio nos colocou com uma grande equipe na frente em termos de Libertadores, mas de agora para frente é 50-50. E vamos ver quem tem mais farinha no saco, como se fala lá no interior. Com o segundo jogo no Beira-Rio. Verdade. E aí, até para encerrar também da minha parte, mano, é exatamente só esse último gancho. O jogo de ida vai ser no maior estádio da América do Sul hoje, o River ampliou o Monumental, enfim, e depois a volta no Beira-Rio. 2 grandes palcos, 2 grandes times, e assim como foi, por exemplo, no jogo contra o Medellín e tantos outros, hoje a gente completa um ano daquela virada em cima do Colo-Colo, né? Dia 5 de julho de 2022. O apoio da torcida é um desses outros detalhes que faz toda a diferença no confronto dessa envergadura. Claro, a gente tem procurado falar bastante sobre isso, acho que ganhamos mais autoridade para voltar a pedir, né, o nosso torcedor ao lado da equipe. Os resultados dão essa autoridade, o torcedor se sente de novo, né, motivado para ir ao estádio no número maior, e nós vamos precisar, e nesses jogos grandes o torcedor sabe que ele tem uma parcela fundamental naquilo que a equipe pode conquistar. Um abraço, tudo de bom para vocês, um abraço para o torcedor colorado. E Dali Colorado, Dali Inter.